Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Red Talks. Hoje nós estamos aqui com a Wilson Júnior, nosso colaborador, e o tópico de hoje é Threat Hunting, como identificar e mitigar uma violação em sua rede com Threat Hunting. Gostaria de dizer para vocês que esse conteúdo vai ficar disponibilizado no nosso canal no YouTube e também nas nossas outras plataformas digitais. Gostaria também de convidá-los a conhecer o nosso podcast chamado Redcast, com vídeos no YouTube e também na nossa página do LinkedIn, tá ok? Eu me chamo Gabriel, trabalho no marketing da Red Belt e passo agora a palavra para o Ailson. Ok, obrigado, hein? Então, como nosso amigo já disse, que o tema de hoje é Threat Hunting. E hoje nós vamos abordar como identificar e mitigar uma violação em sua rede com Threat Hunting. Então, vamos começar. Meu nome é Ailson, sou analista de Threat Intelligence aqui na Red Belt. Meu papel é monitorar e coletar informações na Surface, Deep e Dark Web, e também em fóruns hack públicos e privados, com o intuito de identificar uma ameaça externa que pode impactar o nosso cliente de alguma forma, tá? E nós, como profissionais como Threat Intelligence, nós temos a capacidade de conhecer e compreender um pouco mais sobre a inteligência de ameaça que está cada vez mais se adaptando e se tornando sofisticada e bem elaborada. Então, no tema de hoje, nós vamos abordar o que é Threat Hunting e como a ameaça é determinada. Saberemos um pouco mais qual é a diferença entre a detecção de ameaça e qual é a diferença de caça de ameaça. Vamos aprofundar um pouco mais sobre os processos. Quais os processos e as técnicas utilizadas durante uma investigação. E depois nós vamos passar para a parte teórica e prática, tá? Então, vamos começar aqui entendendo um pouco mais o que é Threat Hunting. Threat Hunting é um processo de pesquisa proativa, tá? Que consiste no processo humano de fazer uma investigação. Aqui é um fator muito importante aqui, que tem que consistir no processo humano, tá? Que vai realizar a investigação de ameaça maliciosa dentro de uma rede de computador, tá? Mais à frente, nós vamos entender qual que é a importância do fator humano baseado em Threat Hunting. E para que a gente possa compreender um pouco mais sobre isso, então, vamos saber qual que é a diferença entre detecção de ameaça e caça à ameaça, né? A detecção de ameaça é uma abordagem mais passiva, tá? Com fins de monitoramento. Por exemplo, assim, muitas das vezes, os serviços de detecção são automatizados, tá? E ele só captura ameaças que já são conhecidas. Ela não consegue captar, por exemplo, um novo malware que foi lançado ontem, mas para a gente identificar um malware que foi, por exemplo, lançado ontem, aí que entra a caça de ameaça, tá? Que é uma pesquisa proativa em busca à ameaça, na qual consiste em um processo que nós temos muita metodologia flexível, que é centrada em um analista caçar o hacker, para identificar uma atividade maliciosa ou suspeita, tá? E que consegue fugir da parte da detecção de ferramentas tradicionais, como firewall ou sistema de monitoramento, como o antivírus, né? Como a ameaça ela é determinada? Para que a gente podemos determinar uma ameaça, o Threat Hunter é uma prática de investigação focada em determinada ameaça que pode prejudicar um sistema. Então, determinamos uma ameaça com base na intenção. Uma ameaça tem que ter a intenção. Qual que é a intenção dessa ameaça? É entrar no meu sistema? Qual que é o objetivo? Então, também podemos categorizar uma ameaça. Qual que é a capacidade dessa ameaça? E também identificar qual que é a oportunidade de causar dano, não? Segundo a IBM, 80% das ameaças pode ser tratada pelo N1 e N2. 80%. Mas, e os 20%? O que acontece com os 20%, né? Que o N1 e o N2 não conseguem tratar. E para que possamos entender a importância do Threat Intel, vamos entender um pouco mais o que é o Gel Time, que é um cálculo
com o número de dias que um invasor está presente no ambiente, tá? E essas informações é com base no relatório do FireEye, tá? O relatório, na qual aqui nós temos um gráfico que mostra que uma empresa pode demorar até 12 dias, tá? Para detectar um acesso interno. O atacante efetuou o ataque e pode demorar a organização até 12 dias para descobrir que esse atacante está dentro do seu sistema. O que essa pessoa pode fazer em 12 dias dentro do sistema? E de fontes externas, uma organização pode demorar até 73 dias, tá? E de acordo com o gráfico de 2011 até 2020, a tendência que um atacante pode estar dentro da rede vem caindo. E segundo o relatório M-Trash do FireEye, é 24 dias, é o tempo médio para uma organização descobrir uma violação. Então, praticamente, o atacante pode dar dentro de sua rede aproximadamente 30 dias, né? E segundo a EBM, 4,35 milhões é o custo de uma ameaça para uma empresa. Então, você tem 24 dias para identificar uma ameaça que pode custar 4,35 milhões. É pouco dinheiro, né? Então, vamos abordar caçando ameaça. Quando é iniciado uma investigação de ameaça? Uma investigação de ameaça, ela é iniciada a partir do momento quando nós temos um risco em potencial, tá? Não necessariamente devemos fazer uma caça-ameaça depois que já aconteceu o incidente, tá? Como ele é proativo, não precisa esperar que aconteça um incidente para que pode estar caçando uma ameaça, tá? E um fator importante também retificar é que os tipos de investigações, nós temos o tipo de investigação baseado em hipótese. Esse tipo de investigação baseada em hipótese, para a gente ter mais compreensão, devemos entender o que é uma hipótese, né? Uma hipótese é uma especulação onde tem uma chance de algo acontecer, né? Com base no meu conhecimento, com base na minha expertise, eu vou elaborar uma especulação dentro de um ambiente. O que está acontecendo nesse ambiente? Por que está se comportando dessa maneira? Será que é um malware? Será que é um ransomware? Será que tem um atacante? Com base nessas hipóteses que nós vamos basear a nossa investigação. E também tem a investigação de tática, técnicas e procedimento, tá? Esse tipo de investigação é bastante essencial e bastante útil em atribuir uma ameaça e aproveitar os métodos que existem e que funcionam com esses comportamentos. Quando identificamos a tática e técnica e procedimento daquele ataque, nós compreendemos qual que é o passo que a gente devemos seguir. Nós já temos o norte, né? E para a gente ter o norte, vamos compreender um pouco mais o que é Cyber Kill Chain, né? Cyber Kill Chain, ele foi projetado, tá? Ele foi projetado para que os defensores melhorem a sua defesa. E analisando os passos do atacante. Nós temos que analisar o passo do atacante para que a gente possa quebrar essa cadeia de morte de cada fase do processo que um atacante malicioso vai seguir, tá? Então, para a gente compreender um pouco mais, então, o primeiro passo do Cyber Kill Chain é o reconhecimento. Essa parte é onde o atacante, tá? Ele vai coletar todas as informações que ele puder. Informações de aplicação, software, ou aqui entra o OSINT, que vai coletar as informações públicas, ou, por exemplo, se sua empresa sofreu um vazamento de dados, ele vai acessar esse vazamento de dados, vai ter informações sobre as credenciais de e-mail ou senha, vai entender qual que são o padrão das senhas da sua organização só com base em um vazamento, tá? Em seguida, a gente vai passar por o armamento. Com base da coleta de informações que o atacante coletar no reconhecimento, ele praticamente encontrou um possível exploit, encontrou uma vulnerabilidade. Aí que entra a parte de entrega. Ele já encontrou o exploit, já encontrou uma vulnerabilidade. O que ele vai fazer? Ele vai elaborar, tá?
uma maneira mais assertiva, uma ferramenta mais adequada para que ele possa estar explorando essa vulnerabilidade. E nesse método de entrega, ele pode selecionar, por exemplo, e-mails, ele pode usar um USB infectado ou um phishing. E em seguida, a gente vai passar para a parte de exploração, tá? Na parte de exploração é onde que o atacante precisa executar o ataque. Vamos dizer um exemplo de ataque, por exemplo, o SQL, um storage border overflow, um RCE, e entre outros. É onde que ele vai executar. E em seguida, a gente temos a instalação, tá? Que inclui na execução, por exemplo, de um PowerShell. Ele já pode executar um comando de PowerShell em ataque sem arquivo, ou instalando ferramentas remotas, como o RAT, né? Ou sequestro de DLL. Em seguida, a gente vai passar por comando e controle. Nesse ponto, é onde o atacante ele já consegue injetar comandos e controlar certos tipos de aplicação, tá? Nesse ponto, ele pode agir imediatamente ou esconder o sistema por dia, semana, meses ou até mesmo anos, né? Aqui nós já escutaram aquele malware que minera Bitcoin, né? Às vezes a empresa está minerando Bitcoin no período de um ano e não sabe que esse malware está minerando Bitcoin, né? E em seguida, a gente tem ação e objetivo. Aqui é quando o atacante já concluiu os seus objetivos, que é de bypassar, tá? De bypassar e com base nisso, das ações e objetivo do atacante. O atacante é o quê? Ele é um white hat? Ele é um black hat? Então, com base no objetivo dele, que ele vai agir. E aqui, a gente vamos entrar na parte de mito e ataque, tá? O mito ataque, ele nos ajuda a identificar qual é o estado, quais são os passos que o atacante pode seguir, tá? E com base com os passos que o atacante pode seguir, eu vou elaborar a minha hipótese, tá? Então, o primeiro passo é o acesso inicial. O acesso inicial é onde o atacante vai precisar de um vetor de entrada. Então, como é que o atacante pode entrar? Ele pode entrar, por exemplo, assim, com spearfish, o acesso inicial foi spearfish ou um phishing, e assim por diante. O próximo passo é a execução. Só lembrando aqui que Mitre Attack e Cyberchain é só alguns modelos que nos ajudam a ter o mindset, tá? Para nós elaborar nossas hipóteses e para que nós possamos começar a nossa caçada, tá? E na parte de execução, é onde o invasor já consegue executar código controlado por ele, por exemplo, um sistema local remoto, como um PowerShell. E em seguida, vem a parte de persistência, onde o atacante vai elaborar uma técnica para ficar dentro daquele sistema. O exemplo que a gente podemos usar é o exemplo do script logon, né? Que ele quer ficar ali dentro daquele sistema. E depois, o próximo passo é a escalação de privilégio. Ele quer um acesso mais privilegiado. Como é que eu posso rodar o malware após eu invadir ou penetrar as defesas? Como é que eu vou efetuar um ataque de ransom, sendo que eu não tenho escalação, não tenho acesso privilegiado, um acesso superior, né? E em seguida, a invasão é defesa. É nessa parte onde o atacante vai evitar as defesas. E o próximo passo é acesso às credenciais. Ele quer pegar as credenciais, porque as credenciais são um fator muito importante, né? Porque ele pode ter acesso a mais informações. Com acesso a credenciais, por exemplo, de um diretor, ele pode ter acesso a informações confidenciais que outros não poderiam ter. E em seguida, vamos para a parte da descoberta. Nessa parte é onde o atacante vai elaborar uma técnica para descobrir quais são os sistemas da rede interna. Por exemplo, ele pode fazer um network sniffing ou ataque sniff para sniffar a rede, para coletar todas as informações da sua rede interna. E em seguida, vamos passar para o movimento lateral. Nessa parte é quando o atacante já tem controle de acesso remoto a partir de um host que já foi comprometido. Ele pode usar uma técnica chamada PassDutch Kit para obter mais informações
para chegar ao seu objetivo final, tá? E depois vamos para a parte de coleta. No processo de acesso inicial até movimento lateral, é para coletar todas as informações relevantes para ele. Em seguida, vem o comando e controle, é onde o atacante, tá? Ele já tem acesso à sua rede, já pode executar o comando em diversas aplicações, porque ele já está com acesso a admin. Então, ele é o administrador geral já, porque ele já tem um acesso. E em seguida, vem a exfiltração. Aqui, a gente vamos identificar qual que é a intenção desse atacante. É somente invadir? É um script kid? Ou uma pessoa que é leiga já está nessa parte? Ou é um black hat? Ou é um white hat? Com base um fundamento deles, o seu objetivo, por exemplo, ele pode somente com o intuito de coletar os dados e usar essa filtração, usar uma técnica de compactar os dados e passar para a nuvem, ou apagar, remover todas as informações, ou ele pode escolher também efetuar um ataque de DDoS, né? E a segunda vem o impacto, com base no objetivo. Por que ele invadiu? Com base no objetivo dele, ele vai causar um impacto. Por exemplo, se o objetivo dele é ataque à reputação, então ele vai postar todas as informações na Surface e vai ficar público e a LGBT já vai vir em cima, né? E em seguida, vamos passar pelos processos, tá? Toda a caça de ameaça é definida por hipóteses, que consiste nos seguintes passos. O primeiro passo é escolher uma técnica ou tática. Depois que a gente escolher uma técnica ou uma tática, nós vamos identificar os procedimentos associados à tática e à técnica. Depois que temos essa informação no passo 1 e 2, nós realizaremos uma simulação de ataque para que a gente possa ter mais compreensão sobre a tática e a técnica e os procedimentos, como se comporta esse malware após sendo executado. Aonde que ele vai direcionar a pasta? Onde que ele vai jogar os arquivos? E entre aspas. E a quarta etapa é coletar as evidências. Eu vou coletar as evidências do passo 1, 2 e 3, tá? Depois que eu coletei as informações, eu vou definir o meu escopo. Então, esses 5 passos nos ajudam a identificar o comportamento suspeito e a entender as técnicas de ataque do atacante e identificar os dados a serem detectados. Então, o passo 1 é escolhendo uma técnica. Aqui a gente tem um exemplo que a gente está escolhendo a técnica 1055, tá? E essa técnica está em escalação de privilégio. E o processo é de injetar um executável portátil, tá? Então, aqui tem algumas informações, por exemplo, o adversário ou o atacante, qual passo ele faria, como ele faria isso, como que vai se comportar o meu sistema após ele fazer isso. Através disso, eu vou formular uma hipótese e vou ter mais informações do que ele está fazendo. Quais são os passos? Então, vem o procedimento da técnica, né? E aqui nós temos o procedimento. Aqui tem o nosso procedimento de Carbanek, temos o Gorgon Group ou Green Energy, né? Então, por exemplo, o Carbanek, ele vai executar, tá? Um download e injetar diretamente no processo. E o malware Grupo Gorgon, ele pode executar um acesso remoto através da ferramenta Shift Bug ou injetar processos, injetar em outros processos, né? E aqui o último é que tem um módulo que pode injetar um binário no processo remoto. Aqui podemos deduzir, tá? Qual que é o pré-requisito aqui? O invasor já deve ter comprometido o ambiente, ele já está no seu ambiente e já pode executar comando. Aqui o requisito é o caminho para o assembly injetado no processo pai é falso, tá? É um processo original que é falso, ou o resultado que é novos processos sendo iniciado dentro do nosso sistema. Então, simulação de ataque é uma fase bastante importante para a gente compreender de como se comporta aquele devido malware. O malware está sendo executado, aonde que ele vai guardar as informações. Essa parte é bastante essencial para a gente desenvolver o mindset, para a gente quebrar a cadeia de ataque do atacante.
Então, o quarto passo é identificar a evidência para coletar. Algumas das coisas para procurar são, por exemplo, desvio de baseline, tá? Parecendo normal dentro do sistema. O exemplo que a gente podemos dar é o CSV host.exec, que está sendo executado, por exemplo, no diretório de um usuário, ou podemos dar outro exemplo de criptografia inesperada frequente ímpar de ocorrência. Podemos citar um exemplo, por exemplo, na qual vai existir muitas conexões ou atividades de usuário no horário anormal, por exemplo, de madrugada, está sendo executado lá. Aí o último passo nós vamos definir o escopo com base no passo de 1 ao 4. As principais coisas que devemos definir aqui no escopo, que são a duração de caça, tá? O que são dados e onde coletar esses dados. E um fator bastante importante também, que a recomendação de uma caça é de pelo menos 1 semana. Ok, então aqui nós vamos para uma prova de conceito. Aqui nós iremos abordar, tá? E acompanhar um processo de busca avançada em um determinado endpoint. Então, aqui nós emularemos um deep gang de processo. O que é um deep gang de processo? Então, vamos entender o que é um deep gang de processo. Um deep gang de processo, já viu aqueles sósias assim, ó? Ou gêmeos? Então, é uma cópia maligna de um processo original. Então, por exemplo, está rodando o processo original, mas também rodando um processo maligno ali, que está se passando por ele. Isso que é o deep gang de processo. Aqui nesse passo, vamos identificar o PID do processo TXT, tá? Aqui a gente executou lá o deep gang de processo, então é gerado um novo processo. E esse processo tem um PID chamado 4284, tá? Então, nós vamos rodar uma ferramenta que se chama PSF64.exec, na qual ela vai verificar esse PID, ela vai verificar esse processo para ver se é malicioso ou não, né? Depois que nós executamos o PCF64.exec, uma pasta chamada Process4284 será criado pelo mesmo. Então, a pasta é criada. Após que a pasta é criada, a gente vamos abrir, tá? Um PS Studio para visualizar o arquivo que está na pasta. Por exemplo, o arquivo teste.txt. Então, aqui nós vamos abrir o PS Studio, porque o PS Studio, o que é o PS Studio? Ele é responsável por nos ajudar a ler esse tipo de arquivo, porque o malware mesmo, quando a gente abre no bloco de notas, nós não vamos saber identificar porque está codificado. Ele já decodifica e mostra para nós qual que é a verdadeira face, né? E aqui, no último processo, podemos identificar que o processo TXT está carregado, na verdade, era um imiquese. Então, na verdade, era um malware que estava passando por um teste.txt, né? E estava sendo executado. Aqui também nós podemos dar um outro exemplo, tá? Um cenário de Threat Hunter, na qual nós vamos acompanhar, nós vamos caçar com o API Monitor. Então, aqui nós iniciaremos, tá? O API Monitor e vamos procurar pela opção para a API chamada Create Transactions, ok? Então, nós vamos lá selecionar, tá? Essa caixa, esse box. Depois que nós selecionamos, nós vamos selecionar o processo do PowerShell. Após nós executar o PowerShell como administrador, executar o ataque novamente, nós podemos ver que aqui que o API Monitor pegou todas as informações do malware que está sendo executado, porque ele está monitorando. E as considerações finais que eu posso dizer que Threat Hunt é algo fundamental. A Threat Hunt é aquele médico que vai cuidar da saúde do nosso sistema. Assim como o nosso corpo, ele mostra sinais que está com dor ou mostra sinais de fraqueza, assim também é o nosso sistema, tá?
O sistema, ele pode aparentar, tá? Pode mostrar sinais. E por isso nós precisamos desse tipo de profissional para identificar quais são os sinais, quais são as anomalias, e ir mais a fundo, e identificar uma possível ameaça. E sabemos, né, que uma ameaça, a gente tem um prazo até de 24 dias para identificar essa ameaça dentro do nosso sistema, porque sabemos que uma ameaça está custando 4,35 milhões. E esse profissional pode ajudar nesses processos. Muito bom, Ailson. Obrigado. Conteúdo de extrema qualidade, importante para os nossos clientes, parceiros, né, e todos que estão acompanhando o Red Talks. E nós temos duas perguntas aqui, tá, recebidas pela audiência. A primeira é: por que implementar Threat Hunting na minha empresa? Ok. Então, o Threat Hunting é um fator muito importante, tá? Por que é um fator muito importante? Como eu disse, é ele que é responsável por cuidar da saúde do sistema. E se nós não temos um responsável por cuidar da saúde de um sistema, que nem nós vimos no início, que 80% dos alertas, o SOC N1, N2 consegue pegar somente 80%. Mas e os 20%? Então, esse tipo de profissional vai ficar responsável por coletar esse tipo de informações, cuidar desses 20%. Assim como eu tenho uma imagem de um instrutor que me ensinou uma coisa bastante importante, por exemplo, 80% obediente, a gente só vai receber 80% do resultado. Se a gente somos 100% obediente, a gente vai receber 100% do resultado. E se a gente quer ter sucesso, a gente tem que ter atenção, porque é um processo fundamental para o sucesso. Por isso a importância de implementar o Threat Hunter, porque o Threat Hunter pode identificar em qual etapa que o atacante está dentro da minha rede e quebrar essa cadeia de ataque. Esse é o objetivo. Muito bom. É sempre bom prevenir, né? Prevenir é uma ótima medida aí para a gente evitar ataques mais complexos e até mesmo prejuízos financeiros para a instituição. A segunda pergunta é: qual implementar? Threat Hunting ou Threat Intelligence? Né? Puder dar um overview da diferença dos dois também? Ok. Qual implementar? Na minha opinião, eu implementaria os dois, tá? Porque o Threat Hunter é voltado à caça em uma rede interna, enquanto o Threat Intel é voltada à caça externa. Então, nós coletamos e monitoramos informações na Surface Deep Dark Web. Com base nessas informações, nós vamos tirar o processo. Como funciona assim o Threat Intel? Nós vamos coletar informação dos dados brutos, tá? Nós vamos processar esses dados brutos, vamos transformar esses dados brutos em uma inteligência acionável, e essa inteligência acionável pode ser categorizada como uma ameaça ou um risco a uma pessoa, organização ou uma empresa, tá? Então, o Threat Intel cuida da parte externa, das ameaças externas, e nós damos como um feed para os nossos clientes sobre as possíveis ameaças. Por exemplo, aconteceu um vazamento dessa organização ou dessa empresa. As suas credenciais também podem estar lá. Então, a gente coleta essas informações e transformamos em feed e com as recomendações para que você possa tomar diante disso, porque são essas informações que o atacante pode coletar no processo inicial para executar um ataque. Enquanto o Threat Hunter, ele fica baseado dentro da minha rede, ele está dentro, ele está coletando as ameaças, ele pode identificar e investigar as ameaças que estão dentro da minha rede. Na minha opinião, eu implementaria os dois, porque assim como eu estou olhando do lado de fora e olhando do lado de dentro da minha casa. Muito bom. Espero que todos tenham gostado. Ailson, te agradecer novamente pela participação. E é isso. Obrigado a todos. Até mais.